E hoje eu estou aqui porque eu quero estimular você a casar. Estimular você a ser bênção para alguém que Deus já separou para sua vida. Vamos aprender, vamos compreender, vamos discernir aquilo que Deus espera de nós para esse assunto. Tá bom, mulher? Mais alguns minutinhos, será? Terezinha, Paulinha, Renata, mulheres preciosas. E o tema da live é: com quem será? Com quem será? Com quem será que você vai casar? Já pensou nisso? Já pensou seriamente nisso? Já colocou isso como um assunto importante, relevante? E normalmente não é assim que se faz. Normalmente a gente encontra, né, o casamento no caminho, encontra um varão, um homem querido, se apaixona e ali desenvolve esse relacionamento matrimonial, não é? Mas ideal seria que fizéssemos isso que a gente vai fazer aqui hoje. Parar, pensar, meditar, trazer esse assunto para um nível racional, porque ele é um assunto que beira, né, e passeia muito pela área emocional. Eu amo, eu gosto, eu sinto, não é isso? E é um assunto bastante importante, né? Afinal de contas, ninguém vai casar para querer que não dê certo, né? Quem casa quer que dê certo, quer que fique para sempre, não é isso? Envelheçam juntos. Então isso precisa de um cuidado especial. Precisa de um olhar especial. É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu queria começar com vocês falando de um relacionamento de casamento clássico que tem na Bíblia, né? Eu gosto daquela parte que fala que os dois se olharam e o olho de um com o olho de outro. E eu estou me referindo a Isaac e a Rebeca. Vocês aí do outro lado sabem que nós estamos pautando toda a nossa conversa do Virtuosas na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso norte. E nós não pretendemos falar nada que não seja da parte do nosso Senhor. Afinal de contas, quem inventou o casamento? Foi Deus. Não foram as pessoas que inventaram se casar. Foi Deus que inventou o casamento. E deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então Deus é o inventor do casamento. E como inventor do casamento, autor, ele tem a autoridade máxima sobre essa questão. Ainda que nós não aceitemos, não vai mudar nada, tá? Porque ele estabeleceu as leis e as leis vão funcionar de acordo com a vontade dele. É melhor que a gente entre na vontade de Deus para ter um casamento feliz, um casamento frutífero, um casamento de sorrisos, de conquistas, não um casamento perfeito. Não. Eu sou casada há 34 anos. Meu casamento não é perfeito, mas eu estou casada com o mesmo homem há 34 anos. Porque Jesus está no meio de nós, porque senão não estaríamos aqui juntos. Vamos falar daquele casamento, daquele relacionamento clássico, que é o de Isaac e Rebeca. Eu queria citar para vocês o início desse encontro deles dois, porque tem algo importante que Deus chamou minha atenção aqui. Veja só. Era Abraão já idoso, isso em Gênesis 24, bem avançado em anos. O Senhor em tudo havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía:
você não vai tomar esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas, versículo 4, irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Gente, olha, é um texto bastante conhecido, uma história bastante conhecida, uma história muito lida, estudada por mim, mas Deus é um Deus de novidade, né? E hoje de manhã cedo, enquanto eu orava e li essa palavra, Deus destacou algo importante. Aqui nós vemos a figura de Abraão, escolhendo a esposa para o filho, sim ou não? Não. Aqui nós vemos a pessoa do Abraão direcionando quem deveria ser a esposa para o seu filho. E aqui, olha, uma chave para a sua vida. Abraão significa o pai. Ele era o pai do Isaac. Mas ele significa Deus. Ele aponta para a pessoa de Deus Pai. Deus Pai precisa direcionar com quem você vai casar. Ah, Maiana, mas é Deus que escolhe, né? Deus que coloca o varão. Deus direciona. Agora, deixa eu te mostrar um texto que vai casar com esse direitinho, concluindo isso. Deus direciona e o que é que você faz? 1 Coríntios 7 diz assim, 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se o marido falecer, ela fica livre para casar com quem ela quiser. Não, Maína, mas aí você está falando de alguém que já era casada e que o marido faleceu. Sim, mas a premissa da conversa não é essa, não. A premissa da conversa, a atitude principal do contexto é o casamento. Como o casamento ocorre? Pela escolha de quem vai casar. Essa mulher, hoje viúva que eu citei, ela foi casada antes. Quem escolheu o marido dela foi Deus ou foi ela? Foi ela. Então, gente, muitas vezes nós erramos porque não conhecemos as escrituras, nem o poder de Deus. Isso está escrito também. E muitas vezes a gente fica assim naquela utopia, sabe? Na Disneylândia, sabe? Ai, o príncipe encantado, meu Deus, Deus colocou essa pessoa na minha vida. Não, Deus direcionou. Deus pode até mexer, porque a Bíblia diz que ele move terra e céus, né? Favorecendo o encontro de vocês, mas quem vai escolher é você. A Rebeca, essa mulher aqui que foi encontrada para o filho de Abraão, ela foi questionada. Pergunte a ela se ela quer ficar. Pergunte a ela se ela quer ir com o servo e a serva dela para fazer morada na minha casa e ser esposa do meu filho. E ela respondeu, irei. Então quem decidiu? Quem decidiu foi o pai dela, o tio dela que cuidava dela? Não, quem decidiu, quem escolheu foi ela. Então, olha aqui. O marido, para as casadas, tá? Que você tem. Sabe quem escolheu? Você. Não foi Deus que escolheu, não, mas não foi Deus que escolheu. Deus pode ter direcionado. E Deus pode não ter direcionado se você está aí casada. Porém, o matrimônio é um ato sagrado. Importa que você continue casada. Assim estabeleceu o Senhor. Por um homem que ele direcionou ou não. Até porque Deus não quer que ele continue assim, né? Se ele não está satisfazendo você. Deus quer que ele seja melhorado, aperfeiçoado, iluminado no seu entendimento. Tá certo? Não ficar mudando de questões. Não é isso que Deus tem como promessa, nem como a atitude para uma mulher que está dentro dos propósitos dele. Certo, mulherada? Então, Deus direciona, mas você quem escolhe, tá certo? Você pode escolher ou não.
Você tem que ter alguns critérios. É aqui que mora a chave do sucesso. São os critérios. Vamos ver isso aqui. Porque você pode falar assim, Maíra, mas eu não sabia. Ah, mas ele não era assim. Então, aí que entram os critérios, né? E às vezes a gente fica com o coração cheio de amor, cheio de sentimentos, cheio de paixões, e a gente cega, a gente não consegue enxergar a realidade, a gente não consegue atentar para os sinais. Os sinais sempre estão aí. E a hora de você decidir se vai ficar ou não é antes de casar, não é depois de casada. Então vamos ver. Quais são esses critérios? Quais são os critérios que você precisa observar para não uma garantia, até porque o casamento ele é uma construção. O casamento ele é construído, ele pode ser bênção ou maldição. Você tem que construir debaixo daquilo que Deus estabeleceu como bênção para o casamento. Certo? Então, o primeiro grande e indispensável critério é: deixe Deus te direcionar. Ah, meu Deus, mas olha, se nós, mulheres, se os homens, se os seres humanos permitissem direção de Deus, nessa área principalmente da vida, não haveria tanta falta de amor nesse mundo. Não haveria tantos divórcios, até dentro da igreja, gente. Deixa Deus direcionar. Ah, mas como é que eu sei que Deus está direcionando? Sabe como é que você sabe que Deus está direcionando? Primeiro, porque você está orando. Deus não é surdo. A Bíblia diz que os seus ouvidos não estão tapados para que Ele não possa te ouvir. Os ouvidos dele estão atentos a tudo que você fala. Então, ore. Ah, mas eu estou preocupada se eu vou casar. Não, não é para se preocupar. Preocupação. Não é para se ocupar antes. É para você se ocupar. Sabe de quê? De oração. Oração. Cuidado com o que você fala. Fala o que precisa ser falado para Deus. Faça uma listinha, ó. Faça uma classificação daquilo que você enxerga que um homem de Deus, um homem que deveria ser levantado para ser seu marido, tenha de virtudes, de qualidades. E fale com Deus essas coisas. No final da sua oração, submeta. A vontade dele é sua. Porque às vezes, essa pessoa que você está enumerando, ela pode ser um pouco diferente do que você escreveu. Escreva a lápis, deixe Deus apagar e completar do jeito que Ele quer. Tá certo? Mas não deixe de estar diante do seu Pai trazendo esse assunto tão importante. Tão assim, um assunto de extrema importância. A Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Isso se refere também e principalmente a casamento. Você não nasceu para ficar sozinha. Pode acontecer? Pode, mas eu não quero tratar de exceções. A gente tem que pensar nas regras, não nas exceções. Certo? Então, o primeiro grande critério é: deixe Deus te direcionar. E aqui nessa história, em que Abraão pediu ao servo para ir conseguir, né, uma esposa para o filho, ele falou algo tão interessante, que chamou tanto minha atenção. Ele disse assim, ó: você não vai assim trazer para meu filho, o filho escolher, né? Trazer para o meu filho uma mulher que seja do meio desse povo que a gente está vivendo, que são os cananeus, né? Não era o povo de Deus. Você vai buscá-la, vai tentar achá-la na nossa parentela. Ai, aí Deus aí me deu uma luz. Ele disse: olha, que é um homem de Deus. Onde você vai achar um homem de Deus? Será que você vai achar um homem de Deus na balada?
Será que você vai achar um homem de Deus no bar, jogando sinuca, bebendo? Será? Onde é um lugar muito provável de você achar um homem de Deus? Um lugar mais provável? Na igreja. Não é isso? Essa parentela que ele está falando me chamou a atenção a isso. No meio das pessoas que têm o mesmo propósito que você, na mesma circunvizinhança de pessoas que creem como você crê, que têm a mesma fé que você tem, né? Isso não é um critério legal? Não é um critério importante? E tá na Bíblia, tá? Tá na Bíblia. Atenção, porque o pai, Abraão, que representa Deus, falou, sublinhou isso pro servo. Uma mulher que seja da nossa parentela. Uma mulher que pense como nós. Uma mulher que crê em Deus como nós cremos. Uma mulher que conhece e reverencia. Uma mulher que agradece e reconhece que Deus é soberano. Era isso que estava falando. Certo, gente? O primeiro grande critério. O segundo grande critério. São 3, viu? Apenas. Que o Espírito Santo me incomodou para estar escrevendo para vocês. O segundo grande critério é: deixe o tempo trabalhar. Não é para deixar o tempo passar só. A soma das horas, a soma dos dias, a soma dos encontros que você tem com seu pretendente, a soma dos períodos, dos lanches, dos passeios, são tempo precioso, onde os sinais aparecem. Sabe o que eu costumo dizer? Há muito tempo que Deus colocou essa frase na minha mente. Ele me disse assim: Maiana, o tempo é o meu ministro. O tempo é ministro de Deus. Aquilo que não apareceu no primeiro dia, vai aparecer. Sabe por quê? Porque você é uma mulher de oração. E Deus não vai deixar você deixar de ser favorecida nessa área tão importante. Certo? Deixe o tempo trabalhar. O tempo é ministro de Deus. Atenção ao que está acontecendo. Você não está cega. Essa figura de linguagem, eu estou cega de amor. O amor não é cego. 1 Coríntios 13 fala vários verbos. Então, o amor é também um sentimento, mas ele não é somente um sentimento. O amor é um exercício de dar-se, de doar-se. Então, primeiro grande critério, deixe Deus te direcionar. Segundo grande critério, deixe o tempo trabalhar. Agora o terceiro, olha esse aqui, tá? O terceiro é: não ignore os sinais positivos e nem os negativos. Deus está te dando a oportunidade de conhecer a pessoa que você deveria viver a vida inteira. Então não ignore os sinais. Os sinais aparecerão. E eu quero aqui destacar alguns positivos. Como que ele reage com relação ao trabalho? O que é que ele fala sobre o trabalho? Como ele conta assim, as histórias que acontecem no ambiente corporativo, né? Como que ele conta, como quem está exausto, cansado, quem está sendo humilhado, quem está sendo explorado. Ou ele conta com ações de graça, sabe? Ele conta com leveza, sabe? Ele conta assim como a porção que Deus deu a ele para conquistar coisas materiais.
Olha que tá percebendo a diferença aí? Então isso mostra se ele é realmente uma pessoa trabalhadora, né? Não é aquele que trabalha porque tem que conquistar só o dinheiro. Ele trabalha porque ele sabe que isso traz hombridade, traz honra, né? Isso traz a rotina trabalhística, ela equaliza a pessoa, sabe? Você acordar, trabalhar, até hora de almoço, hora de voltar, sabe? Isso é muito importante, é uma disciplina que um homem precisa ter. Um homem, a mulher também tem, mas o homem precisa ter. Então, fique de olho nesse sinal, tá certo? Outro sinal que eu pontuei aqui, ó, que o tempo vai se incumbir de destacar, é se ele tem, sabe o quê? Um coração perdoador. Ou você pensa que você não vai precisar perdoar o seu cônjuge? Você vai perdoar e você vai precisar ser perdoada. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitas. Nós erramos. Nós erramos e nós precisamos nos humilhar, né? A Bíblia diz assim, ó, aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Não é os humilhados serão exaltados, não. Esse versículo não existe não, tá? Aquele que a si mesmo se humilha e pedir perdão. Eu nem gosto muito dessa expressão, porque fica assim, parecendo que você vai só falar assim, me perdoe. Isso é terrível, tá? Pedir perdão é você mostrar à pessoa que está arrependida do que fez. Que se tivesse de voltar atrás, você não faria de novo aquilo que trouxe um peso, um dano, uma subtração aí na relação de vocês, tá certo? Observe se o seu pretendente tem um coração perdoador. E não precisa ser somente contigo não, tá? Pode ser com qualquer situação. Pode ser alguém do trabalho, que nem parente é. Como que ele conta essa história? Que alguém magoou, porque a gente perdoa alguém de um erro que cometeu contra nós, não é isso? E aí você vai ver, vai perceber como é que ele vai racionalizar aquilo. Importante. Outro sinal. Perceber se ele tem um coração tratável. Gente, nós temos muita facilidade em apontar os erros e as deficiências alheias. Mas a dificuldade é a gente olhar, admitir, aceitar que tem aquela dificuldade e se arrepender. Um coração tratável é parte de um homem e de uma mulher de Deus. Sabe, os erros vão acontecer, porque nós estamos nesse corpo corruptível, passível de erros. Porém, o coração, se ele é tratável, tudo é melhorado, aperfeiçoado. Olha, o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante, me desembaraçando. Ele vai se desligando de todo o embaraço e prosseguindo para o alvo. Como que a gente se desembaraça? A gente se desembaraça parando de fazer o que é errado, corrigindo a rota, se já errou, volta ali, né, para corrigir. Dá trabalho, gasta tempo, mas é isso aí. Tem que ser feito. Admitindo que está errado, corrigindo. Tá certo? Observa isso. Olha que sinal importante. Outro que eu diria. Vou deixar esse para o final, que esse aqui me pega mais. Observe se esse seu pretendente é alguém inclusivo. Né? A gente usa muito esse termo para designar situações de deficiências físicas, não é isso? Mas aqui eu quero dar uma outra conotação. Procure perceber se ele é uma pessoa inclusiva com sua família.
Olha que coisa importante. Ah, não, nunca quer que você fique junto da sua família. Ou nunca quer ter comunhão com seus pais, com seus parentes, olha. Olha, um sinal aí negativo, muito importante de ser considerado. Ou então não, eu quero que você sempre fique mais ali com a minha família do que com a sua, porque lá eu tenho mais liberdade com você. E ali na sua família eu não tenho a liberdade que eu tenho com a minha. Olha os sinais falando contigo. Atenção. Outro sinal. Perceba se ele é alguém altruísta ou egoísta. Sabe aquela pessoa altruísta que deixa de levar vantagem para que o outro seja favorecido, para que o outro seja abençoado? Faz tão bem. Não que você nunca vai ser favorecida, abençoada, respeitada por si própria, não é essa a premissa aqui. Mas existem momentos que você tem que renunciar para que o outro seja feliz. Perceba se ele é assim, ou perceba se não. Se não, que primeiro ele, segundo ele, terceiro ele, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Assim que fala. Então, gente, olha aqui. Tudo isso de sinais negativos que eu pontuei, eles são reversíveis. Sabe quando você tem um coração tratável, Deus inclina o seu coração para onde Ele quer. Deus modifica. Deus modifica. Existe uma responsabilidade nossa, a Bíblia fala que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para o casamento precisa passar por uma mente renovada. Às vezes, muitas coisas que nós ouvimos e aprendemos e vimos na nossa parentela não condiz com a vontade de Deus. Atenção para isso. Atenção. Preste atenção se esse homem tem um coração tratável. Né? Se esse homem é um homem de Deus, ele é o homem perfeito para você. Se esse homem ama Deus, ele é o homem perfeito para você. Se esse homem é um homem que está interessado em se aproximar de Deus, ele pode ter todos esses defeitos aqui porque eu pontuei, mas ele é um homem ideal para ser marido. Porque se ele ama Deus mais do que a você, Deus vai fazer dele o marido ideal para a sua vida. Vai estar em comunhão com você. Tá bom? Então, primeiro grande critério é deixar Deus nos direcionar. Segundo critério, deixa o tempo trabalhar. O tempo vai mostrar. Sabe por que eu gosto desse critério? Porque o tempo, ele se incumbe de trazer situações para o nosso dia a dia, né? Aconteceu uma questão, uma dificuldade financeira com ele. Ou aconteceu um acidente, né? Onde houve uma perda financeira. Você presta atenção como é que ele vai reagir. Como que ele vai corrigir, como ele vai consertar, como ele vai agir nessa situação. Né? A questão da enfermidade, né? Ou com ele, ou com alguém próximo, né? Ou com vocês. Então, vai percebendo as situações, uma discordância de opinião. Olha que coisa interessante, porque isso vai ter muito na sua vida conjugal. Então, perceba como é que ele lida com essa questão. Eu penso diferente de você, você pensa diferente de mim, mas o quê? Até onde podemos ter uma diferença de opinião sobre quais assuntos, né? Tem coisas que são relevantes, tem outras que não. Então, cuide dessas questões aí que o tempo vai trazer. Ó, aconteceu uma situação assim, aconteceu uma situação assim, outra situação diferente. E ali você vai percebendo as ações e reações dessa pessoa que você está intentando trazê-lo como marido. E o terceiro foi não ignore os sinais.
Nós levantamos alguns sinais aqui, não é? Interessantes. Agora, deixa eu falar mais um aqui, que eu deixei para falar no final. Vocês estão só me ouvindo, não vão polemizar, né? Mas eu quero aqui me disponibilizar para você me procurar depois, se você não tiver entendido sobre essa questão que eu vou trazer agora, tá? Porque ela é muito importante. Observe se ele é alguém respeitoso, tá? E eu quero linkar essa palavra com relacionamento sexual. Você pode ficar chocada, porque eu sei que eu convidei pessoas que não tenham talvez o mesmo conhecimento da palavra, assim, não profundamente que eu falo, né? Ainda não atingiu esse nível de conhecimento aqui. Mas você sabia que Deus direciona um relacionamento sexual para e somente no casamento? Uau! Mas é tão normal. Mas eu já fui casada, meu marido morreu, eu separei, divorciei, tô namorando, tô noivando. Como que eu vou ficar sem sexo? Pois é, você sabia que nem namoro, nem noivado, não existe essa palavra ali na Bíblia? Essas palavras não existem na Bíblia. Não existem na Bíblia. Alguém, quando se relaciona com outrem, é com a intenção de casar. E a rota tem que ser essa, para o casamento. Nem pouco tempo, a ponto de você não perceber os sinais, nem longo tempo, a ponto de vocês se abrasarem, né? Porque são 2 tanques de gasolina, né? Prestes a pegar fogo. Os hormônios estão ali. O tesão, a atração física é algo lícito, normalíssimo. Quem colocou em nós foi o próprio Deus. Mas para o casamento. E aí, como é que fica essa história? Você sabia que o relacionamento sexual antes do casamento traz desrespeito para o casamento? Sabe por quê? Porque foi criado um nível de intimidade que não deveria ter sido criado antes do momento certo. E aí pronto. Aquela pessoa que você já dormiu, aquela pessoa que você já conheceu, eu gosto desse verbo, a Bíblia fala assim, conheceu. Olha o verbo que a Bíblia usa para relacionamento sexual. Aquela pessoa que você já conheceu, já vai para o casamento conhecida de você. Né? Então você já fica menos vigilante, já fica mais despojado. Já fica mais desinteressado até, porque aquela pessoa já é conhecida de você. Né? E não somente fisicamente, não é isso que eu tô falando não, né? Porque a Bíblia, quando fala ali que deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne, o texto continua dizendo assim, e estavam nus, e estavam ambos nus, e não se envergonhavam. Olha que interessante. Não é somente nua fisicamente que você vai ficar com seu marido. Você vai ter um companheiro onde você possa mostrar uma nudez completa, plena. Sabe, as emoções, os sonhos, os medos, os desprazeres. Sabe? A pessoa com quem a gente se une precisa perceber tudo isso. Por isso que nós ficaremos nuas, não somente fisicamente, para a pessoa que a gente vai casar. Olha a importância de se resguardar para tal. Ainda que você não concorde, viu, amiga, você que está me ouvindo, essa sua discordância não vai te favorecer, não vai te abençoar. Porque foi o autor do casamento que nos ensinou isso. E tem um texto em Coríntios, aqui mesmo em Coríntios, deixa eu achar. Acho que eu já separei ele, que fala exatamente sobre essa questão sexual e que é tão impoluta essa
esse versículo, essa colocação do apóstolo Paulo, que eu vou ler para você. Deixa eu aqui. Ó, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Aqui está falando de necessidades, não somente sexuais, emocionais. A mulher precisa, né, de muita atenção emocional, o marido de atenção sexual. Mas olha a continuidade desse texto. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Você conhecia isso? Faz parte da boca de Deus falando para nós. Ele está falando que os nossos desejos e satisfações sexuais não estão em nós mesmos. Que o meu corpo deve ser usado pelo meu marido para a satisfação dele. E o corpo dele deve ser usado por mim para a minha satisfação. Gente, Deus é perfeito. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Ah, mas agora eu não sou casada, mas eu já sou uma mulher feita, a gente já vai casar, já tá tudo arrumadinho, então não tem problema. Mas é claro que tem problema. Deus quer forjar no seu caráter uma mulher de Deus, firme. Sabe, Maiana, quando você casou virgem? Não, eu não casei virgem. Eu casei com minha filha Ana Paula na minha barriga, eu tinha 3 meses de gravidez. E nunca ouvi o que eu estou ouvindo agora. Eu não tinha ouvido nem sido instruída como eu estou instruindo vocês agora. Como a palavra de Deus está instruindo vocês agora. E já acompanhei e ainda acompanho casais que casam virgem. Ou casais que desconheciam a verdade. Olha aí que pode ser o seu caso. Casais que desconheciam essa verdade. E, Maiana, e agora? O que é que eu faço? Quero agradar a Deus, eu quero que meu casamento seja uma bênção. Como que eu posso corrigir isso? Sabia que tem como corrigir? A gente pode corrigir, nós não somos perfeitos. Nós erramos quando não conhecemos as Escrituras. Entende? Então, assim, deixa Deus direcionar. Sabe, o grande, e eu usei um termo aqui interessante, o grande e indispensável critério. Deixe Deus direcionar. Não deixe o seu coração direcionar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, e a Bíblia é a palavra de Deus, e é a verdade absoluta, tá? Diz o seguinte sobre o coração. O coração do homem é enganoso. O coração quer lidar com as emoções, né? Então você tem que... Eu gosto do rei Davi, no momento da vida dele difícil, né, de perseguição. Ele estava com medo e ele perguntou para ele mesmo: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele perguntou e ele mesmo respondeu para a alma dele, viu? Espera em Deus. Espera em Deus que eu ainda o louvarei. Olha que coisa interessante. O que é que ele estava fazendo? Ele estava se destituindo daquele homem que estava com medo, que ele estava acuado, e ele colocou o lado dele racional para perceber a situação. E é como a gente deve fazer aqui. Entendemos que é importante o casamento, entendemos que o coração acelera, sabe? Entendemos que o olhinho fica assim procurando aquela coisa. Ai, meu Deus, que lindo, tá chegando, olha ele ali, é aquele. Mas isso não é o suficiente. O suficiente é você casar com o propósito de fazer Deus engrandecido na sua vida e do seu marido. Aí você vai andar satisfeita, tá? Você vai andar satisfeita porque você não quer somente satisfazer a si própria
nem ao marido somente, mas a Deus. Tá bom, minha querida? Deixe mais alguma coisa que deixo, aliás, mais alguma coisa para você que eu lembrei aqui. Vocês estão entendendo aí, né, mulheres? Pai direciona, criteriosa. Pois é, muitos pensam que sexo é normal, né? Ah, eu tô ficando, eu tô namorando, tô noivando, isso é normal. Finalizei aqui a minha escrita com uma frase que eu sempre falo a respeito de uma família equilibrada, de uma família feliz, de uma família não perfeita, mas uma família que está andando nos trilhos, que é a seguinte frase: o homem opera, a mulher coopera e os filhos obedecem. O homem lidera, a mulher colidera e os filhos continuam obedecendo. Notaram como está invertido isso aí? Notaram como tá de cabeça para baixo essa pirâmide? Os filhos liderando, o pai e a mãe dizendo o que eles vão fazer, o que eles querem fazer, o que eles querem comer, quando eles querem dormir, quando eles querem ir para a escola, o que eles querem assistir. E os pais enlouquecendo. Sabe por quê? Porque a ordem que Deus colocou para que nossa vida funcionasse com equidade está de cabeça para baixo. Então, conselho. Na multidão de conselheiros há segurança. Conselho. Mude a rota. Sabe? Dá esse giro aí de 180 graus na sua casa. Sabe, mulher? Você que tem, como eu, um potencial de liderança, deixa o seu marido liderar. Aquiete seu coração. Ele foi criado por Deus para isso, para liderar. Deixa ele liderar, coopere. Você é tão esperta. Deus te deu uma expertise para fazer o seu marido conquistar aquilo que às vezes ele não está sabendo. Seja a mulher que Deus te chamou para ser. Crie os teus filhos na admoestação do Senhor, na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe? Filhos precisam ser corrigidos, filhos precisam ser supervisionados. E aí? Com quem será que você vai casar? Aí você vai dizer assim: eu vou casar com quem Deus me direcionar e aquele que eu escolher. Eu vou pedir a Deus discernimento para perceber se é da vontade dele ou não. Eu vou ficar alerta aos sinais que o tempo vai se incumbir de me mostrar, de revelar, tá certo? E no dia que você for casar, você vai me convidar, porque eu quero ir no seu casamento, quero celebrar esse tempo lindo da sua vida, tá certo? Que Deus te abençoe, minha querida. E eu quero te dizer que Deus espera por nós. Deus está contando com o povo que se submete à vontade dele. O mundo jaz no maligno. Nós estamos no mundo, remando contra a maré. Seja essa mulher criteriosa, essa mulher que vai escolher o homem que Deus vai direcionar. Espero ter abençoado vocês, tá? Até a nossa próxima live, nosso próximo momento com outro tema. E pare para pensar mais. Com quem será que você vai casar?